Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. 24º lugar, né? Aliás, 24º ano, lugar, claro, lugar nos anos e tal. 24 anos, o Economia e Desenvolvimento em atividade. Bom, nós estamos aqui começando o programa desta semana com o Dr. Gustavo Bernardi. O Bernardi que é já um parceiro há muito tempo aqui e que qualifica, na verdade, esse programa aqui. Eu tenho a certeza de que este programa, na verdade, ele se consolidou exatamente pelo desfile de pessoas importantes como o Gustavo Bernardi, que trazem conteúdos importantes para a comunidade e para a sociedade do Rio Grande do Sul. Então, Gustavo Bernardi, obrigado uma vez mais, sua presença aqui no programa. Obrigado, Silvio. Eu acho que eu estou aqui há mais de 15 Há anos. mais de 15 Há anos, né? mais de Veja 15 bem, que anos. maravilha, né? É só. E tem vários assuntos aí, naturalmente, que o Dr. Gustavo Bernardi aborda, mas vamos tratar de dois especificamente hoje, começando com o novo plano diretor de Porto Alegre. Nós sabemos que um plano diretor é importante porque ele estabelece regras, planeja como vai se desenvolver a urbanização, como é que vai se dar, quer dizer, facilitando as pessoas que vão vir para Porto Alegre, aquelas que vão ser agregadas em novos espaços, para que tenham uma vida equilibrada, uma vida boa e feliz. E faça essa cidade, Porto Alegre, cada vez melhor. Tem mudanças aí no plano diretor, doutor Gustavo? Tem sim. Silvio, o nosso plano diretor que está em voga hoje é de 2009. O plano diretor ele tem uma regra legal que de 10 em 10 anos ele tem que ser revisto. Né? Em 2009 iniciou a revisão do plano diretor, mas em razão da pandemia, em 2020 isso parou. Recomeçou em 22, veio a enchente, parou novamente. Então agora a gente está retomando as plenárias, a discussão do plano diretor. Inclusive hoje nós temos reunião do conselho do plano diretor. Essa Né? questão da enchente deve ter influído em várias mudanças. Então, exatamente isso. O que ocorreu no plano diretor que a gente está discutindo hoje? É uma alteração profunda do plano diretor de Porto Alegre. Primeiro porque ele deixa de ser uma lei única e passa a ser uma lei normativa e uma lei propositiva. Quer dizer o seguinte, a parte de altura das construções, a parte que a gente chama de parte técnica, ela se afasta da parte normativa, que é aquela parte que ela é estratégica, propositiva. Né? Porto Alegre nós temos hoje 8 zonas, né? Conselheiros de cada uma dessas zonas. Esses conselheiros auxiliam a prefeitura naquelas decisões que são próprias daquela zona. Então nós temos a Zona Sul, o Centro Histórico, Navegantes, Farrapos, o Maitá, Quarto Distrito e etc. Né? Cada uma dessas zonas nomeia os seus conselheiros. E daí é algo importante das pessoas entender que tratar de plano diretor significa se candidatar a ser conselheiro, entrar para o plano diretor, entrar para o conselho, decidir, votar, estabelecer, influir, né? Influir. Né? Então, para ter uma ideia, Silvio, se chegou à conclusão que o zoneamento das ilhas que sofreram muito com a enchente, né, era um zoneamento que não tinha uma zona específica. Ela caía na mesma zona norte ali, que é Farrapos, Navegantes, etc. Hoje é uma discussão da criação da 9ª zona em Porto Alegre, né, que é a zona das ilhas. Por quê? Porque as ilhas têm que ter um planejamento estratégico específico para elas, porque os efeitos dos problemas nas ilhas são diferentes dos problemas de Porto Alegre. Outra coisa muito importante, Silvio, desde 2015, Porto Alegre não tinha mais zona rural. Ela tinha uma zona urbana que a gente costumou chamar de rura urbana, mas com um zoneamento rural. Mas você sabe que Porto Alegre tem o maior número de indústrias rurais, negócios rurais dos municípios do Brasil. O que se produz na zona limítrofe de Porto Alegre, Zona Sul, aquela estrada lá, Lomba do Pinheiro, que vai Lami também, isso, Lomba do toda. Pinheiro, Lami, Restinga Nova, Restinga Velha, Belém Novo, Belém Velho. Ali tem enormes agroindústrias. O pessoal da área da hidroponia, que faz alface, tomate, beterraba, cenoura na água, é enorme em Porto Alegre. O pessoal que faz
água mineral, tudo, toda aquela zona ali é limítrofe de Porto Alegre. Tu toma água mineral de Belém Novo, vem de Belém Novo ali, Porto Alegre. Só que o que acontece? Como essa zona passou a ser uma zona rural com zoneamento, uma zona urbana com zoneamento rural, essas agroindústrias passaram a não ter acesso aos financiamentos federais rurais, passaram a não ter acesso à Emater, passaram a não ter acesso a tudo aquilo que são os financiamentos. São restrições, inclusive, para consolidação e avanço delas. Né? E tu sabes bem que os financiamentos da área rural são muito melhores do que qualquer outro tipo de financiamento. Né? São incentivos mesmo. Né? Claro, eles são incentivados. Tem o seguro agrícola. Então, tem coisas que hoje essas agroindústrias não conseguem ter. Então, se discute hoje criar justamente, novamente, uma zona rural para Porto Alegre. É claro, Silvio, a cidade vai se expandindo, a cidade vai aumentando. Essa zona rural daqui a pouco vai ser menor do que ela era antes. Mas não pode impedir esse pessoal que está lá produzindo de ter acesso às benesses. Perfeito. Essa questão do novo plano diretor de Porto Alegre, né? Tu disseste que esse que é atual é de 2009. Com relação ao centro da cidade, tem alguma mudança específica ou não? Enorme. Inclusive saiu agora, não sei se tu viu, quarta-feira, terça-feira da semana passada, saiu um novo programa de desenvolvimento do centro histórico. Financiamentos, benesses para construção, isenções de IPTU, isenções de imposto municipal, que é o imposto de serviço. Tudo isso está em planejamento, né? Que é a recuperação do centro histórico. E ela passa por duas etapas, né? Existe uma etapa pública que é recuperar a paisagem do centro histórico, o piso do centro histórico, o acesso viário no centro histórico, e existe uma outra parte que é o incentivo para a iniciativa privada, para o consultor, para o incorporador, de voltar a investir no centro histórico. Ele só vai voltar quando tiver essa perspectiva. O que acontece hoje no centro histórico, Silvio, tu não tem mais índice construtivo. Né? Se tu é um grande incorporador e comprar um terreno lá, tu vai botar esse terreno no bolso, porque tu não vai construir. Mesmo que tu seja dono do terreno, tu não constrói mais. Né? Então, isso tem que ser revisto. Né? Nós tivemos um problema sério agora com o investimento de uma grande empresa, que ia fazer um grande supermercado e o maior prédio do município de Porto Alegre, e foi embargado. E foi embargado por quê? Por falta de índice construtivo. Perfeito. Bom, um outro assunto é a questão da multipropriedade, ou chamada propriedade compartilhada. O que é isso? Pois então, Silvio, a propriedade compartilhada é eu, tu e mais pessoas sermos donos do mesmo apartamento, da mesma casa, do mesmo imóvel. Né? Propriedade compartilhada no ano de 2024, né, teve receitas no mundo inteiro de 333 bilhões de dólares. Desses 333 bilhões de dólares, 100 bilhões de dólares foram produzidos no Brasil. Então, tu imagina o que é a propriedade compartilhada no Brasil. Quando a gente vai para Gramado, tá caminhando ali e vê aqueles caras nos chamarem para nos vender um pedaço de um prédio, de um apartamento, aquilo ali é propriedade compartilhada. O que acontece é que a gente tem uma lei, que é a Lei 13.777, que ela regula no Brasil a propriedade compartilhada. Só que ela não regula completamente. Então, por exemplo, no município de Gramado, nós temos a possibilidade de fracionar uma propriedade em 56 semanas. Então, eu e tu, e mais 54, vamos ser donos do mesmo apartamento. Começa a criar choques. Eu quero a semana de julho, tu quer a semana de julho, e outros 56 querem a mesma semana de julho. Isso começa a criar confusão, né? Então, o problema, a propriedade compartilhada, que a gente chama de economia hoje solidária, é tipo solidária, né? Criativa, né? Ela está se desenvolvendo no mundo todo. Aviões, barcos, navios, lanchas, carros. Hoje no Brasil a gente tem o segundo maior mercado de propriedade compartilhada de carro de alto luxo. Eu, tu e mais 50 temos uma Ferrari. E é barato, porque tu compra só um pedaço daquele carro, um pedaço daquele imóvel. Isso é muito bom, isso funciona. O problema é que tu tem que ter isso muito bem regulado. Então, também acrescente disto, ou seja, veio ao rodo disso, o maior número de processos de rescisão desses contratos de propriedade compartilhada.
Então vem o nordestino aqui para Gramado, naquele afã, é levado para um lugar lá, com comida, bebida e tal, e no final ele acaba comprando, assinando um contrato de propriedade compartilhada. Ele volta lá para o Nordeste, né? E cai em si. Não, mas pera lá, eu vou para Gramado uma vez a cada 10 anos, como é que eu vou comprar uma propriedade compartilhada lá? E daí eles entram com as ações de rescisão. Então, propriedade compartilhada é algo bom, não tenha dúvida que é algo bom, porque você compra por um pedacinho aquilo que você vai aproveitar durante um tempo, mas você tem que ter muito cuidado com o contrato, muito cuidado com aquela questão das regras de utilização. As suas expectativas, né? As próprias expectativas. As regras de utilização. E as regras, claro. E tem uma outra coisa que o Brasil se diferencia do resto do mundo. No resto do mundo, Silvio, tu compra uma propriedade compartilhada e tu paga só a propriedade. E ela vai ser sustentada pela receita que ela mesma produz, né? Eu mesmo tenho ali contratos de lugares em que a gente vai viajar no mundo. No Brasil é um pouco diferente, porque no Brasil a taxa de administração e o custo de manutenção, conforme a Lei 13.777, é do comprador. Então, muitas vezes, a receita que tu queria, tu não vai ter, e outras vezes as despesas que tu não imaginava que tu teria, tu vais ter. Tá? Então, analise bem o seu contrato. Tá? As coisas estão mudando tanto, né? Estão evoluindo tanto. Daqui a pouco vamos ter, alguns casos, acho que existem, de casamento compartilhado, né? Essa evolução toda aí, enfim, vamos dividir o homem, dividir a mulher e tal, essas coisas. Mas são coisas, nós sabemos que a chamada modernidade aí tem tantas surpresas. Essa gurizada nova, a gurizada que está entrando no mercado hoje de trabalho, ele não quer mais ser dono do carro. Não quer mais ser o proprietário, quer usufruir. Eu vou te dar rapidamente aqui. No meu escritório, a maior briga eram os espaços de estacionamento. O pessoal fazia um leilão de espaço de estacionamento na nossa festa de Natal. Hoje em dia, tu entra lá, ninguém mais tem carro. A gurizada não tem mais carro. Só quem tem carro é gente velha como nós. O meu neto não quer saber de carro. Minha filha ofereceu um carro para ele, não quer nem dirigir. Quer dizer, são outras concepções, né? Sim. Eu me lembro, estou falando da década de 70, quando eu casei, né, e estava namorando e tal. Então, naquele tempo se dizia o seguinte: compra um Fuca e casa. Né? Tu tinha que ter uma propriedade, começava com um automóvel, depois o apartamento, a casa, enfim. Mas era uma visão, era um consenso, era uma cultura da época de ser dono das coisas, né? De ser proprietário da coisa. Hoje não, como tu disseste muito bem, hoje em dia o cara quer usufruir, né? E eu acho que a evolução vai certamente mudar essa relação de propriedade, de usufruto e tal, e vai ser bom para todos nós. Sim, esse volume de vendas de propriedade compartilhada, ele foi 35% maior do que no ano anterior. Imagina. Já é uma demonstração disso. Estamos avançando muito nessa relação aí, né? Pelade, obrigado pela tua presença, até o próximo programa. Um grande abraço, até lá. Um abraço, Silvio. Muito bem, quando eu me lembro da família D'Agostin, né, esse camarada eles me remetem a muitas coisas interessantes e boas. Em primeiro lugar, o programa que tem o conteúdo que eles trazem para cá. Mas também não é bem assim, né? Quando eu falar neles, eu me lembro do imposto de renda, que todo ano tem que acertar com o Leão. E o Leão anda meio bravo, anda feroz, porque afinal de contas estão tirando um pouco da comida dele, ele tem que suprimir, né, os alimentos através do quê? De mais impostos. Giovanni, obrigado pela tua presença. Silvio Lopes, é uma satisfação conversar contigo. Giovanni, essa questão do rescaldo do imposto de renda, nós estávamos conversando agora há pouco, né, sobre essa questão do rescaldo, que as pessoas têm que acompanhar, se entrou na malha fina, não entrou na malha fina, como é que foi a recepção, quer dizer, essas coisas todas depois da entrega. Mas ainda as pessoas que não entregaram, tem muito brasileiro aqui, né, naturalmente, não entregaram, poderão fazer, e quais as condições que essas pessoas vão enfrentar a partir de agora? Então, no dia 30, último, né, do mês de maio, findou o prazo tempestivo para entrega do imposto de renda das pessoas físicas. E, passado esse prazo, então, temos algumas situações, né, que eu vim pontuar para os telespectadores.
Uma delas é no que toca à malha fina da declaração do imposto de renda, né? Então, o contribuinte, hoje é super simples fazer o cadastro no Gov.br, né? Tem um link, né? Pode entrar no Google, digitar ali Gov.br, cadastro, né? Aí vai ter um link público, né? do governo, né? O sujeito faz o cadastro ali, vai colocar os dados pessoais, né? Vai ter um reconhecimento facial. Me parece que é uma situação segura, faz o cadastro e através do Gov.br entra no ECAC da Receita Federal. Lá no ECAC tem um item chamado Meu Imposto de Renda e ali nesse item vai verificar se a sua declaração do imposto de renda entrou ou não na malha fina. Muito bem. Se não entrou na malha fina, vai constar ali que ela foi processada. Então vai ter um Vzinho verde do lado da sua declaração, foi processada em princípio. Se o senhor teve imposto de renda a restituir, vai já entrar na fila para restituição, não é? E se teve imposto para pagar, enfim, foi processada a declaração, em princípio não teremos problemas com relação a ela. Contudo, é possível também, hipoteticamente, que a declaração entre nas pendências de malha fiscal. Então, a Receita Federal tem um banco de dados, né? E esse banco de dados tem lá informações de despesas, inclusive despesas médicas, por exemplo, né? De rendimentos, enfim. E se a declaração da pessoa não for idêntica ao que está no banco de dados da Receita Federal, é possível que caia na malha fina. E nesse caso, a própria Receita Federal já faz a indicação do motivo pelo qual a declaração caiu na malha fina. Então é importante que até o final do ano, no final do ano de 2025, a pessoa regularize a questão da malha fina, não é? Verificar se houve ou não pendência. Se for o caso, não tem problema nenhum de retificar a declaração, né? Não tem problema nenhum de retificar, não vai ter multa. O fato da pessoa retificar a declaração, a não ser se aumentar o valor do tributo devido, vai ter a multa de mora sobre o tributo devido que deixou de ser pago no prazo, certo? Mas muitas vezes é melhor retificar a declaração do que não retificar e ser autuado, porque se a pessoa for autuada, aí a multa que é de 20%, a multa moratória, passa a ser de 75%. Né, que seria a multa qualificada, digamos, né, pelo fato do fisco alterar o teu imposto de renda para mais. Na verdade, não é qualificada, é uma multa turbinada. É isso aí. Né? Mas pode acontecer também do sujeito fazer a consulta, a declaração estar na malha fina, o sujeito fazer uma reconferência da declaração com os fatos que aconteceram com os documentos e está certa a declaração. Pode acontecer de estar certa a declaração. Nesse caso, o contribuinte tem duas opções, né? Ou ele se antecipa para fazer as explicações, para dar as explicações, e essa antecipação começa no dia 1º de janeiro do ano seguinte. O sujeito pode abrir um expediente, também dentro do ECAC da Receita Federal, abrir um expediente para antecipar as explicações. Né? Eu recomendo essa primeira alternativa. Ou a pessoa pode esperar, pode aguardar, né, uma intimação formal da Receita Federal. Seja provocado. Que seja provocado, vai ter um prazo ali, né, que vai constar da intimação um prazo, e aí a pessoa ela vai cumprir a intimação da Receita Federal dando as explicações. Não é? Então, essas são as minhas dicas do pós-imposto de renda. Perfeito. E a questão da estruturação ou escrituração contábil para a pessoa física? Então, a escrituração contábil das pessoas jurídicas, na verdade, a escrituração contábil ela é destinada às pessoas jurídicas, mas ela interfere na tributação das pessoas físicas. E eu vou explicar. Existe um cronograma, né, um cronograma que tem lá a sua lógica. Né? Então, nós temos a prestação de conta das empresas, que é em abril, a entrega da declaração do imposto de renda das pessoas físicas, que é em maio, e a escrituração contábil, que é a autenticação do livro diário das empresas, que é em junho, né? Que é em junho, agora esse mês. O que acontece? Vamos imaginar que um empresário tenha lá movimentos de receitas e de despesas, certo? E não tem a escrituração contábil transmitida para a Receita Federal. Não tem a escrituração porque tributa pelo simples ou tributa pelo lucro presumido, então ela, teoricamente, é desobrigada a apresentar a escrituração contábil. Teoricamente, sim, né? Para os fins fiscais. Digamos, embora para os fins societários é de bom alvitre que haja o cumprimento, né, dessa obrigação. Né? Mas para os fins fiscais não precisa apresentar a escrituração contábil.
Nesse caso, existe um limitador de distribuição de lucro para a pessoa. A distribuição de lucro isenta, né? Porque o lucro, o dividendo distribuído é isento, pelo menos por hora, é isento de tributação no beneficiário, a pessoa física titular da empresa que recebe esses lucros, o lucro ele é isento. Se a empresa mantém a escrituração contábil em dia e transmite essa escrituração e autentica o livro diário, todo o lucro contábil apurado, distribuído para o titular, para o sócio, é isento do imposto de renda. Agora, se a pessoa jurídica não mantém escrituração contábil regular, existe um limitador. Qual é o limitador? Para quem presta serviço, é 32% do faturamento, e para quem revende mercadoria ou industrializa produtos, é 8% sobre o faturamento. Então, se a pessoa sacar mais do que 32% do faturamento, caso a sua empresa preste serviço, aí esse excesso passa a ser um rendimento tributável para a pessoa física, né? Então, está aí a importância e a oportunidade do empresário, se não o fez ainda, contratar um contador, porque a escrituração contábil depende de uma assinatura de um contador, tá? Da responsabilidade técnica do contador, entrega a documentação de todo ano, de janeiro até dezembro, no caso de 2024, para o contador vai fazer a escrituração contábil, de acordo com os documentos de receitas, os documentos de custos, os documentos de despesas, os extratos bancários, né? Organize isso, entregue para o contador vai levantar o balanço da empresa, vai fazer a escrituração, vai transmitir a escrituração contábil da empresa, e aí, nesse caso, a totalidade do lucro contábil passa a ser isento na pessoa física. Isso pode trazer uma economia de em torno de 25% desses dividendos que é distribuído para as pessoas físicas. Muito bem, e aqui uma dica de um economista, que não é contador, não entende tudo que esses caras entendem de contabilidade, que eles entendem, o escritório do Agostinho aqui, o que mais entende na minha avaliação. Olha, eu tenho uma história grande nisso aí. Tem que ter sempre a orientação, a conversa, a orientação profissional com o contador. Porque depois, quando as coisas acontecem ruins, aí é muito complicado. Então, evite isso. Faça uma questão de prevenção e se oriente com os profissionais que entendem da matéria. Giovanni, um abraço. Muito obrigado pela tua presença. Um abraço, muito obrigado. Felicidade para o teu time aí também que está precisando. Certo. Muito bem, neste Brasil, claro que tem pessoas que não têm o amor que a gente tem pelo Brasil, não tem o sonho de fazer esse Brasil um país próspero, rico, com renda para todas as pessoas, que as pessoas vivam felizes e tal, façam aqui, né, a sua própria vida, constituem a sua família, tragam progresso, desenvolvimento para o país e torne este país verdadeiramente uma grande nação. Nós sabemos que em país e nação há uma grande diferença. E eu estou aqui com o Wesley Lacerda, que é um empresário de sucesso, viajado, um camarada com mente aberta. Wesley, obrigado pela tua presença aqui uma vez mais. Silvio, que prazer dividir a bancada contigo. Muito obrigado. E isso aí é um tema, né, Wesley, que nos apaixona, porque quem é que não gostaria, como nós somos apaixonados pelo Brasil. Eu sei que tu, por exemplo, como grande empresário, teve várias oportunidades de investir fora. Inclusive foi convidado para isso, mas está aqui apostando no Brasil. Ainda é tempo de apostar no Brasil? Olha, Silvio, muitas pessoas, muitos empreendedores que eu conheço diversificaram. Ou seja, eles mantiveram seus investimentos no Brasil, mas também investiram fora. Agora, a imensa maioria dos que eu conheço, talvez sejam empresários, sabe, com um pouco menos de oportunidades internacionais, são apaixonados pelo Brasil, investem no Brasil e fazem a sua vida no Brasil. O Brasil tem uma situação política complexa, tem uma situação econômica muito desafiadora, constante variação, pouca estabilidade, preço do dinheiro, condição política, intervenção judicial, legislações. Então, o Brasil não é para amadores. Mas o Brasil ainda é um grande espaço de liberdade. No Brasil, ainda temos muita liberdade de empreender, de criar e de fazer. E é nisso que eu sou apaixonado. Uma empresa com uma bela ideia que esteja nascendo se propõe
se lança, vai adiante e se a sua competência conseguir transformar essa ideia num negócio, vence no Brasil. Mesmo com poucos recursos, vence no Brasil. Então o Brasil é um terreno próprio, próspero para o investimento. Então eu sigo investindo no Brasil, tive muita oportunidade de sair do Brasil, de investir fora do Brasil, e não sei se por conforto, por cabeça dura, ou por esse amor interno pelo Brasil, decidi me manter no Brasil. E tem se mantido acertada, porque o Brasil é uma terra de grandes oportunidades. Como nação, a gente vai sempre discutir a nação do futuro. O Brasil vai ser sempre no futuro, né? O Brasil vai ser grande. É grande. Isso é independente de tudo, de qualquer coisa. A pergunta é, em mão de quem? Se vai ser na mão dos brasileiros ou vai ser na mão de uma inteligência internacional? Que o Brasil vai ser grande, não tenho a menor dúvida. Agora, se a inteligência brasileira não se empenhar, não se esforçar, não investir, não se atualizar, esse grande Brasil vai sair da mão do brasileiro. Vai ficar na mão internacional. Então, eu não tenho dúvida que vale muito a pena investir no Brasil. Porque é a nossa terra que vai ser grande de qualquer jeito. Então vamos ser nós os comandantes dentro de casa. Vamos ter nós os investimentos. Vamos fazer nós os negócios. Porque nós vamos ser grande com esse enorme Brasil. E até porque, né, Wesley, a gente tem uma experiência, tu como empresário, eu como analista, como economista, né, que a estrutura econômica, ela para ser deteriorada, para ser dinamitada, como muitas vezes se quer esse governo, está aí, ela demora muito, porque nós temos uma estrutura econômica bem sólida, graças a Deus. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ó, a economia brasileira, ela está mais independente do governo, embora esteja dependente, de certa maneira, né, do que tempos atrás, que nós éramos mais dependentes, que não tinha investimentos, o setor público tinha uma poupança que a privada não tinha e tal. Mas hoje, a estrutura econômica é pujante no Brasil, é diversificada, então isso nos dá um certo alívio, quer dizer, uma certa segurança de que ela vai sobreviver, e daqui a pouco, né, esse viés político que está nos levando para o fundo do poço, ele vai ser soprado daí, e nós vamos, eu acho que, navegar em mares menos revoltos. Cara, eu vou fazer uma conta simples. Tu é bom de me provocar em fazer conta. Né? Brasil, fazer um número redondo, 210 milhões de habitantes. 50 e poucos, quase 60, vivem do governo. Né? Sobrou 150. Desses 150, estão crianças, inativos, aposentados, pelo menos mais 60. Já é mais da metade da população brasileira. Né? Se tu pegar da nossa economia 55%, 60% do PIB é do governo, ou seja, pessoas que não estão em programas do governo, mas são funcionários que dependem, nossos setores públicos dependem do governo, nós estamos falando de mais 25% da população brasileira. Imagina esse país que hoje faz tudo o que faz só com 25% da sua capacidade de gente, de inteligência funcionando. Produzindo riqueza, que eu digo, funcionando, produzindo riqueza. Então, os empresários, os setores privados, os trabalhadores da iniciativa privada, que produzem negócios para vender, gerar imposto, gerar trabalho, para poder sustentar todo o resto, são 25%, 30% do Brasil. Que potência nós poderíamos ser se a gente levar esse número de 25%, 30% para 50%, produzindo riqueza, reduzindo o Estado, reduzindo as dependências de pessoas de programas estatais. O nosso querido, amado Bolsa Família tem pessoas comemorando 10, 12 anos dentro do Bolsa Família. Quer maior comprovação de um programa que não funciona? Ele não fez o seu papel social, porque ele tinha que sustentar a pessoa dando alternativa dela ser autônoma. Só que depois de 13 anos ela comprovou que não ficou autônoma, ou não quis ficar. E pelo contrário, ela se gaba disso e ela tem aquilo ali como uma grande conquista da vida dela. Então a gente vê uma redução da capacidade produtiva de uma nação inteira. Vamos pegar o nosso caso do vizinho maravilhoso aqui, que eu adoro, o nosso Javier Milei.
A frase dele que mais me agradou quando ele ganhou as eleições: "Voy a sacarlos del gobierno de arriba". Ou seja, chegou para o mundo empresarial e diz: vou lhes tirar o Estado das costas. Peso do Estado. Vou lhes tirar o peso do Estado. O peso do Estado. E aí o que acontece com a Argentina em 1 ano e meio, 2 anos? Virada total. Agora, imagina, a Argentina é um país maravilhoso, tudo certo, mas não tem a condição econômica natural do Brasil. Com certeza. Imagina. Nós com isso aqui, com essa mentalidade aqui. Essa mentalidade. Um governo desse de 50% do país produzindo riqueza. Cara, nós vamos dominar o mundo. A gente tem a condição de dominar o mundo. Mas a gente tem que ter uma mudança. Essa mudança demora, mas é daí que vem a minha paixão, Silvio. Porque ou você parte dessa mudança nova, ou você é resistência para que essa possibilidade não caia. Mas nós temos um mundo maravilhoso pelo Brasil. Agora, vamos fazer o tema de casa. Reduzir um pouco o peso do Estado, botar as pessoas a produzir sua própria riqueza, sua autonomia, melhorar a nossa educação. E a gente, em 20 anos, faz um novo país, cara. Aí é que está revolucionar a nossa educação, né? Quer dizer, mostrar para os jovens de hoje o caminho correto. E eu tenho certeza, eu converso muito com os jovens, que eles têm essa noção mais do que nós tínhamos lá atrás. Eles estão vendo que nós precisamos redefinir o nosso caminho, o nosso rumo. É isso. Imagina um governo, Silvio, que garante uma bela infraestrutura. Eu vim agora há pouco da Europa. São estradas maravilhosas, telecomunicação maravilhoso, energia, água. Eu estive em Malta, cara. Malta é um país que não tem água. Mas tu olha, as coisas funcionam. É uma ilhota, o que não dá para comparar. São 500 mil habitantes, um país inteiro. Mas tu olha pequenas realidades contextualizadas, sem recursos, sem nada. O que eles fazem são milagres. Então a gente vê, imagina no nosso amado Brasil, se a gente tivesse a infraestrutura logística, se a gente tivesse infraestrutura de telecomunicações, infraestrutura de energia, o Brasil muda de patamar. Porque a nossa capacidade de produção ela é enorme na indústria, no agro, no serviço, na TI. O brasileiro é muito bom. Tem uma coisa que o mundo inteiro reconhece, Silvio, que é uma capacidade de adaptação muito rápida. De criatividade, o brasileiro é muito criativo também, né? Ele é criativo, se adapta. Imagina a gente multiplicar isso. Nós somos muito darwinistas nesse aspecto, né, cara? Nós nos adaptamos e tal, e criamos essas coisas. Então, cara, assim, eu sou um apaixonado pelo Brasil por isso. Com muito pouco, a gente pode dar uma enorme virada. O grande problema, eu sempre digo, o grande problema nosso são os nossos governantes. E aí é que está, aí que é a população que tem que estar, né? Tem um pouco de discernimento, né? Aliás, o Roberto Campos, eu entrevistei o Roberto Campos 2 vezes na minha vida, o ex-senador, grande para mim, o maior cara que mais conheceu o Brasil foi o Roberto Campos, o senador Roberto Campos, economista e tal. Tem vários livros aí, o Roberto Campos, e uma das frases que ele dizia é o seguinte, né, que o brasileiro, quer dizer, uma vez eu fiz uma pergunta para ele sobre isso aí, e ele diz, olha, nós sabemos como estudar as coisas que deram certo, que não deram certo, ter os exemplos que nos encaminham para nós fazer uma coisa certa, vindo o exemplo alheio, né? Ele disse assim, nós temos que ter 3 bases fundamentais para nós podermos levar este país a ser uma grande nação. Em primeiro lugar, conhecimento. Conhecimento, a educação está nisso aí. Depois de ter conhecimento, não adianta o conhecimento se tu não tiver o entendimento do conhecimento. Entender o que é o conhecimento. Se apropriar para usar. Exatamente. Tu tendo conhecimento e entender isso, tu tens o discernimento para tomar o rumo. Roberto Campos sempre dizia isso aí. Maravilhoso. Não posso concordar mais. É isso aí, né? Mente brilhante. Porque conhecimento que não vai para a prática é só soberba. É só soberba. Não tem validade nenhuma. É só soberba. Agora, conhecimento que vai para a prática e depois permite uma tomada de decisão, discernimento. Permite uma ampliação de consciência, uma compreensão melhor do mundo à sua volta, uma compreensão melhor do serviço, da necessidade social, da carência social. Implica obrigatoriamente em melhoria de atendimento ao social, melhoria de atendimento em produto, pesquisa de novos produtos, novos negócios, que é o que o mundo inteiro faz. No Brasil também se faz coisas maravilhosas. A gente tem o mundo do agro, que eu sou apaixonado.
que é o mais avançado do mundo, o nosso agro. É pesquisa pura. Com certeza. Pesquisa pura, conhecimento aplicado puro. Sem os programas de incentivo que tem americanos e europeus. Levando pau levando pau o dia governo. inteiro. Uma indústria a céu aberto levando pau Que o dia deveria inteiro. ser. O Brasil é hoje o que é, poderia ser muito mais se não fossem esses governos, mas o Brasil chegou onde nós chegamos exatamente graças ao agronegócio. Quem pagou a conta até agora foi o agro. Está na hora dos outros segmentos, né, cara? Verdade. Da indústria, do serviço, mas, por dá uma favor, ajudinha. deixem o agro fazer o trabalho dele, porque ele faz isso aí. E vocês são passageiros aqui, esse pessoal que está nos atrapalhando aí. Wesley, muito bom falar contigo e tal. Obrigado, meu querido. Como eu tenho também esse amor pelo Brasil e, sobretudo, esse entusiasmo e essa certeza, né, que as coisas passam. O Brasil é muito grande, é muito diversificado, é muito... O potencial que nós temos aqui está estourando, daqui a pouco ele vai explodir e realmente nós vamos ser Mas tem uma passagem, meu querido, para que isso aconteça. Cada brasileiro que tem condição, e eu me boto em primeiro nessa fila, de fazer bem, à perfeição, o seu trabalho. O que sabe fazer. Aquilo que nasceu para fazer, aquilo que sabe fazer. A gente não vai construir uma grande nação com projetos e pensamento de segunda categoria. O Roosevelt já dizia, né, o presidente Roosevelt americano já dizia, depois da Grande Depressão, ele disse, o Estado não tem obrigação nenhuma com ninguém, mas tem sim a obrigação de dar a cada um a oportunidade de se realizar na vida. E o indivíduo tem que pegar essa oportunidade e transformar ela em história. De sucesso. Fazer a sua do história, seu sucesso. Com certeza. Para o Brasil ser grande, precisa de grandes brasileiros. Que bom. Wesley, um grande abraço, até uma próxima. Obrigado, meu querido. Valeu. Bom, neste momento do programa, nós chegamos por aquele espaço muito reservado aqui tal, e muito aguardado, que é o Conversando sobre Contabilidade. Naturalmente, o titular do espaço, professor Salésio D'Agostinho. Prazer em tê-lo uma vez mais, professor. Prazer todo meu. Salésio, nessa semana teve aí no Jornal do Comércio uma reprodução de uma entrevista dada pelo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, né? Maurício Godinho Delgado, eu nem sabia que existia esse camarada aí. Ele metendo um pau aí no avanço do modelo no país da pejotização da contratação das empresas, não por pessoas físicas, mas pessoas que fazem lá a sua empresa jurídica e são contratadas pela empresa jurídica, esse processo de pejotização. Ele tem razão nessas reclamações, porque ele alega aqui uma série de coisas, dizendo que nenhum empresário vai continuar contratando pessoas à base da CLT se ele tem uma fórmula mágica de precarização, de redução de custos, que é a pejotização. É tudo isso? É um mal a pejotização? Pois então, vamos começar pelo começo, como diz aquele velho ditado. Tá? O ministro Delgado, tá? Ele alega que a pejotização, né, está colocando em risco a previdência social. Isso é o que ele diz. Não só ele, tem outras pessoas também que alegam isso, que a pejotização coloca em risco a previdência social. Eu, particularmente, discordo disso, tá? E não vou entrar em detalhes sobre a forma de integrar, né, as contribuições ao patrimônio da Previdência, a forma de contabilização, que, enfim, ela não está correta, mas isso aí é um outro departamento, é um outro assunto, tá? Porque no momento que tu paga com uma contribuição com um objetivo, e esse objetivo é a aposentadoria, então, na verdade, tu estás antecipando, né, um direito. E quem recebe deveria contabilizar, deveria integrar esse recebimento no seu patrimônio como uma obrigação, coisa que isso não é feito. Eles consideram toda a arrecadação como se fosse uma receita e usam essa receita para pagar o quê? Aquelas pessoas que já têm a sua contribuição vencida e já está recebendo. Mas isso é um outro departamento, tá? O que, na verdade, o ministro Delgado comenta e que nós não concordamos é que a pejotização está colocando em risco, né, a Previdência Social. Eu acho que não é por aí.
Tá? O que está colocando em risco a Previdência Social são 2 fatores. Tá? O primeiro fator é a justiça trabalhista. Tá? A justiça trabalhista, ela cria instabilidade, ela cria obrigações, tá? Para os empreendedores, né? Que pode até colocar em risco o seu empreendimento. Entende? Então, a justiça trabalhista hoje é um risco para quem gera emprego e isso desestimula os empregadores a contratar a mão de obra, tá? Das pessoas físicas. Só que isso é um dos fatores, só porque esse fator vem agrupado, né, com outro fator que é a alta taxação de quem gera emprego. Vocês imaginam uma pessoa que quer empregar, que quer gerar renda, que quer gerar estabilidade social, paga de previdência social sobre a mão de obra 20% somente para a previdência social patronal. O patrão paga sobre o valor da mão de obra da previdência social 20%. Não considera-se o que é descontado do trabalhador. O empregador paga 20%, né? E mais 5% de terceiros, quer dizer, em média, porque na verdade tem, de acordo com o tipo de atividade, paga mais de 5%, mas em média 5%. Então é 25% que o empregador paga para a Previdência Social, né, do seu encargo por gerar emprego. Então, olha, vocês imaginam esses empreendedores que geram dezenas, centenas, milhares de empregos, reduzir a sua carga, né, sobre a mão de obra em 25%, olha, é algo que tem que ser feito. E como é que eles buscam fazer isso? Eles buscam fazer isso contratar a pessoa jurídica, porque se contrata uma pessoa jurídica para substituir a pessoa física, esses 25% não são pagos, entende? Então, o que o empreendedor faz não é querer acabar com a previdência social. Ele quer reduzir a sua carga, né, tributária sobre a mão de obra. Agora, um ministro do Superior Tribunal do Trabalho dizer que esse fato coloca em risco a previdência, ele tem que medir causa e efeito. Ele tem que verificar que, na verdade, o risco não é a pejotização, o risco é a alta tributação que incide sobre a mão de obra. É isso que ele tem que saber. E tem mais uma. Quando o Brasil é estimulado a não gerar emprego, o Brasil é estimulado a substituir a mão de obra por máquinas. E essas máquinas acabam gerando um aumento de produção e aumentando a produção através do uso da máquina, aumenta o faturamento. Ora, se aumenta o faturamento não com base na mão de obra, mas sim com base na máquina, o que é que o governo tem que fazer? Essa é coisa simples, qualquer um da escola primária sabe disso. Nós temos que mudar a base de tributação. Então, nós não podemos se continuar tributando a mão de obra, porque a mão de obra está sendo substituída pela máquina. O que nós temos é mudar essa base e passar a tributar não sobre a mão de obra, porque nós temos que estimular o emprego. Então, nós temos o quê? Que tributar a Previdência Social com base no faturamento, porque é no faturamento que essas máquinas focam para ser gerada, porque eu substituo uma mão de obra por máquina, mantenho, aumento o meu faturamento, reduz a minha mão de obra, então o que é que eu tenho que fazer? No momento em que reduz a minha mão de obra, reduz a contribuição previdenciária. Então muda-se isso. Então nós temos 2 fatores que precisamos pensar urgentemente, o nosso Congresso Nacional tem que pensar, e todas as autoridades, todos os órgãos públicos têm que pensar que o problema não é a pejotização, o problema é a alta tributação sobre a mão de obra, e isso nós precisamos mudar. Mudar de que forma? Ao invés de
ao invés de tributar a mão de obra, devemos tributar a base que gerou a redução da mão de obra, que é a máquina. E aí nós temos que tributar com base no faturamento. Entende? Então é isso. São dois fatores que urgentemente precisam ser mudados. Temos que mudar a forma de gerir a Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho só gera insegurança jurídica para quem gera emprego, porque ninguém mais quer gerar emprego, porque é um risco muito grande quando vai lá na Justiça do Trabalho, que ninguém sabe o que acontece lá. O empregador paga tudo que é acertado, mas chega na Justiça do Trabalho, uma mera informação de uma testemunha arranjada já gera para ele uma série de obrigações e a alta tributação. Então, isso é o que nós precisamos mudar. Tá, ministro? Ministro Maurício Godinho Salgado. O que coloca em risco a Previdência Social não é a pejotização, mas sim a alta carga tributária que incide sobre a mão de obra e a insegurança jurídica provocada pela Justiça do Trabalho, na qual você faz parte desse processo. Parabéns, Salésio. Olha, sabe as palavras e uma colocação de sabedoria, porque, na verdade, hoje eu ouço muitos especialistas daqui e dali, mas poucos têm essa sapiência, né, do ponto de vista do contábil, de ajustar as coisas. É muito simples esse país sair do buraco em que está. Só que os caras não querem. Eles querem cada vez mais tributar, porque o que eles querem gastar, e não estão nem aí, né, para o desenvolvimento econômico do país, para criar uma sociedade, uma nação mais justa, mais próspera. E esta nação justa e próspera, que eu sempre sonhei, nós sonhamos, somos contemporâneos, ela se dá exatamente com mecanismos desses. Parabéns, Salésio, que tu sempre tem trazido aí para nós esta luz, né, que capaz daqui a pouco o pessoal começa a perceber isso, pô, esse é o caminho, né? Porque agora, por estes momentos, nós estamos trilhando o caminho das trevas e vamos muito mal nisso, se não, de repente, né, tivermos aí a sabedoria também, como teve o Salésio e tem nessas colocações, de dar um novo rumo para esse país do ponto de vista político. É isso que está nos afundando. Um grande abraço, muito obrigado pela tua presença. Estamos à disposição e continue mandando as perguntas que, na medida do possível, estamos aqui para respondê-las. Muito bem, no último bloco do programa desta semana, estamos recebendo aqui o empresário da área de gastronomia, Edemir Simonetti, amigo e tal, um cara que conhece tudo da área de gastronomia, o turismo em Porto Alegre. Então, Edemir, obrigado pela tua presença uma vez mais aqui no nosso programa Economia e Desenvolvimento. Eu que agradeço o convite para falar sobre a gastronomia e os eventos que acontecem na cidade aí. Simonetti, eu não sei se tu concorda, mas eu acho que Porto Alegre está num boom assim turístico. Eu acho que está um despertar legal, né? Porto Alegre vai ter. Eu estive lá agora, a família conhecendo o Guapo ali na Borges de Medeiros 3120, que é uma das tuas operações. Olha, e eu fiquei encantado das pessoas que estavam ali, quer dizer, gente de fora, estrangeiro, tem ali o hotel, né? Então, pessoal, é um ponto de referência em Porto Alegre, né? Sim, como os restaurantes nossos estão muito focados em locais turísticos, né? Que é o caso do 360, o Chalé da Praça 15, que é um ícone na cidade. É verdade. E o hotel ali no Blue Tree, nós temos o restaurante Guapo, e ali é um hotel da melhor ocupação de Porto Alegre, assim. Então, são 200 a 300 clientes diários do hotel, né? Então, a gente se voltou para um cardápio também, uma pegada regional, né? Uhum. Então, temos, assim, pratos no cardápio, de pratos regionais. A gente temos a terça-feira dos caldos, agora para o inverno, que é um sucesso. Ah, é verdade, Quinta-feira tem a noite dos drinks, e aí nesta noite a gente tem uma música voltada pelo regional. Eu estive numa quinta-feira lá, realmente maravilhoso, a dupla que estava lá, fantástica, né? Um violão e uma gaita, foi um espetáculo. Isso é trabalhar a favor do turismo, né? É criar o produto para o turismo. E também ali ficou um restaurante agora com uma varanda, ele está muito bonito. Então a gente tem servido desde o café da manhã. Café da manhã
tem aumentado muito frequentadores do próprio Do próprio bairro bairro. e da cidade. Aham. Então, um café lá maravilhoso, muito bom. Uhum. Tem estacionamento, fácil, grátis na volta. Então, sucesso o café da manhã. E o almoço também, no caso ali, nesse caso também, a gente tem que sermos competitivos para pegar o hóspede e o executivo da região, né? Uhum. Tem muitos É executivos. uma região muito forte economicamente, né? Economicamente falando, É. sim, quem circula, né? Então, está indo muito bem o almoço e à noite é um restaurante muito frequentado pelos próximos, principalmente pelos hóspedes do hotel. Simonete, tu tem uma história muito grande, antiga, né? Embora tenha começado novo e tal, mas tem exatamente por isso tem uma história longa na questão de Porto Alegre, turismo e tal. Tu é um cara que colaborou muito, né, nas questões de planejamento, de estímulos para que se tenha um turismo realmente atraente em Porto Alegre. E a gastronomia, na tua visão, qual é como é que tu encaixa ela no turismo de modo geral? Eu vejo assim, a cidade depois da orla, é, ela teve um viés bastante grande, não só turismo de negócio, né? Tem o turismo, assim, que é forte, são os hospitais. Incrível que pareça, para os hotéis e restaurantes, os hospitais é um polo de medicina muito grande em Porto Alegre, ajuda muito no turismo. Mas, essencialmente, o prefeito Melo, ele é um super incentivador de eventos. Isso desde o carnaval, a prefeitura ajuda, né? O Melo é um festeiro, né? Ele gosta dessas coisas. Ele tem essa visão, né? Mas que é ele tem importante. essa visão, mas os eventos atraem um público específico, né, para os eventos, e também vem família, e eles voltam a Porto Alegre, então está num crescente muito legal, muito legal. Inclusive, nesse fim de semana tem a maratona, né, de Porto Alegre. Os hotéis estão tudo lotados a partir de quinta, todos lotados. Aí a gente se volta para esse público. Uhum. Por exemplo, sexta-noite nós temos um buffet de massa maravilhoso, porque são atletas. Sábado também. E nesta maratona, ela é muito legal, por isso que os hotéis estão todos lotados, porque tem 5 quilômetros, 10 quilômetros e 21 no sábado. Uhum. E aí, domingo, é a Os grande 42, maratona, os 42. É. Então, é um fim de semana, assim, economicamente falando, os hotéis todos lotados. E isso gera ocupação no hotel, mas são milhares de pessoas que vão abastecer o turismo, né? Em polos, Cidade Baixa, os melhores restaurantes da cidade, o centro histórico. Entendeu? Então, é um fim de semana maravilhoso para isso. Além do Guapo, claro, e do lado do Chalé da Praça 15, e o 360 e tal, quais as operações que tu mantens aí de perspectivas de avançar? Se bem que não dá, tu já é um cara muito ocupado, né? Nessas que tens aí. Que as operações, né? As operações, a gente teve uma reciclagem muito grande agora, né? A enchente, assim, nos destruiu, né? É verdade. E a única maneira de se manter é reagir reagir no próprio negócio, com cardápios novos e com ambientes novos, né? As pessoas gostam muito disso. Então a gente fez lá no 360 um jardim lindo. O Guapo também tem uma varanda linda, um jardim lindo. O chalé também foi muito penalizado com a enchente, né? Sim, os três ficaram 70, 80 centímetros dentro, destruiu os móveis, equipamento. E a única maneira de você sobreviver é reagindo forte, melhorando, dando aspecto de novidade. O setor público ajudou aí, porque na verdade parte da enchente, das consequências da enchente, se deve à falta de estrutura e tal, da infraestrutura na cidade. Foi uma enchente, nunca aconteceu desse tamanho, né? Então, teve um problema assim de alagamento da cidade muito forte, que é o caso do Menino Deus, que ele poderia ter sido evitado. Enfim, aconteceu, só tem uma maneira, é reagir fortemente, né? O que a gente fez, e estou muito feliz com isso, né? Tu falaste na ajuda financeira. Olha, nós conseguimos, né, dois meses de folha, conseguimos Pronamp, via Banrisul, que acabou nos ajudando, entendeu? Nos deu um fogo, mas que resolveu mesmo foi jogar para cima e fazer revitalizar
renovar, paisagismos em todas as lojas. Arregaçar as mangas e trabalho, né? E está muito legal. Foi uma mudança bem salutar, assim, bem salutar. Como é que tu vê aí agora? Nós estamos já praticamente na segunda metade do ano, né? Daqui para frente, esse final de ano, essa segunda metade de ano aqui para o setor. Eu acho que assim, o setor ligado ao turismo, ele vai ter um crescimento. O turismo e eventos, o segundo semestre sempre é melhor. É melhor, né? Sempre é melhor, que as empresas se preparam até para eventos. Porque o ano começa janeiro, fevereiro, março, aí retoma devagarinho, né? Isso. O primeiro semestre acaba tendo 3 meses. Exatamente. Então, passou rápido e o segundo semestre sempre para eventos e restaurante é bem melhor. Como é que tu está te sentindo assim do ponto de vista como empresário? Os teus investimentos todos que fizeste na cidade, tu te sente recompensado, Simonetti? Sim. Não, a gente tem, graças a Deus, assim, os nossos resiliência toda, né? A gente acabou pegando, nós somos além do mercado, né? Tipo assim, nós estamos em locais que ninguém quis operar o 360, o próprio chalé. Então a gente tem um reconhecimento do cidadão de Porto Alegre, do nosso cliente, eles têm, sempre que eles puderem, eles nos frequentam e recomendam, né? A Pepita do Ouro sempre está mais longe, mais no fundo, né? Preciso cavocar mais, ir lá longe, né? Então, isso não é para muitos, é para muito poucos, né? A gente fez assim, foi quase que aventuras, né? Assim, no caso do Chalé da Praça 15 e no 360, praticamente foi uma aventura que ninguém quis, a gente apostou naqueles locais, apostou no turismo e os frutos estão vindo. Na verdade, a gastronomia, na verdade, né? A gente que tem essa experiência assim como consumidor e tal, né? Ela precisa ter esse atrativo que é a comida, né? A comida é importante. Sim, e ela tem que o local, ele tem que a alimentação ela precisa que seja uma experiência positiva, visual, é verdade. Olfato, gosto, né? Se conseguir os 5 sentidos, está grande. E a gente estava buscando isso. Com certeza. Simonetti, muito obrigado pela tua presença aqui. Parabéns aí pelas operações que tu tens. E eu tenho a certeza que Porto Alegre deve muito a empresários como o Simonetti que trouxeram exatamente esse nível qualificado da gastronomia de Porto Alegre que nos faz sentir cada vez melhor. Um abraço e até a próxima. Obrigado pela convite, um abraço. Então tá, ficamos por aqui nessa semana. Uma boa semana de trabalho e até o próximo programa.